Um pequeno filete de água entre duas rochas pode engolir um rio inteiro em silêncio. À primeira vista, o canal parece um riacho inofensivo, estreito o suficiente para que qualquer pessoa o atravesse com facilidade. No entanto, essa pequena fenda na rocha é a entrada para um abismo líquido invisível. Toda a água de um rio caudaloso, que metros atrás corria de forma ampla, é subitamente forçada a girar de lado, despencando em uma garganta vertical profunda esculpida diretamente abaixo da rocha. Esse fenômeno geológico, conhecido como Rio de Fenda, inverte nossa percepção sobre a dinâmica das águas. Em rios normais, a profundidade é proporcional à largura das margens. Mas nessas formações, a lógica física é alterada pela erosão subterrânea. O leito do rio não se estende para os lados, ele se aprofunda verticalmente em proporções extremas, criando um desfiladeiro subaquático oculto sob plataformas de pedra que parecem pontes naturais sólidas. O processo que molda essa armadilha física começa muito antes de o perigo se tornar visível na superfície. Ao longo de milhares de anos, a água carrega sedimentos duros, como pequenos grãos de quartzo e cascalho, sobre formações de rocha mais macia, geralmente calcário ou arenito. Quando o rio encontra uma linha de falha ou uma rachadura natural na rocha, a força da gravidade direciona o fluxo para dentro dessa pequena abertura. Em vez de desgastar as margens de forma ampla, a fricção contínua dos sedimentos funciona como uma serra hidráulica vertical, cortando a rocha para baixo com uma precisão cirúrgica. Para compreender a violência contida nesse espaço reduzido, imagine o comportamento de um tronco de árvore flutuando em direção a essa fenda. Em um rio comum, o tronco simplesmente passaria flutuando pela parte mais estreita. Aqui, no momento em que toca a linha divisória da fenda, ele é puxado para baixo com uma força que desafia a flutuabilidade da madeira. A compressão da água em um espaço tão estreito cria correntes descendentes massivas. O tronco é sugado verticalmente, colidindo contra as paredes internas de pedra polida, sendo quebrado em pedaços muito antes de alcançar o fundo da garganta subaquática. A primeira grande ilusão que esses rios destroem é a de que a água flui apenas em uma direção horizontal e visível. Dentro dessas fendas, a dinâmica dos fluidos assume um comportamento tridimensional caótico. Como a rocha superior permanece intacta em alguns pontos, formando saliências de pedra que cobrem o canal profundo, a água corre por baixo dessas prateleiras rochosas. Isso significa que o canal visível na superfície é apenas uma fração minúscula do volume real de água em movimento. Abaixo do nível da rocha firme, existem cavernas laterais escavadas pela pressão, onde a água gira em redemoinhos horizontais de alta velocidade. A física por trás dessa sucção constante está ligada ao efeito de afunilamento hidráulico. Quando um volume massivo de água é forçado a passar por um canal extremamente estreito, sua velocidade aumenta drasticamente, enquanto a pressão interna do fluido diminui. Esse desequilíbrio cria uma zona de sucção contínua que puxa o ar e qualquer objeto flutuante para o centro do vórtice subterrâneo. A rocha que margeia a fenda, constantemente molhada e polida por esse fluxo acelerado, torna-se escorregadia como gelo, eliminando qualquer ponto de apoio para quem se aproxima demais da borda. À medida que avançamos para o interior dessas gargantas ocultas, a luz solar deixa de penetrar. O fundo desses desfiladeiros de água é um ambiente de escuridão absoluta, onde o som do fluxo de água é amplificado pelas paredes de pedra de maneira ensurdecedora. A turbulência constante impede o acúmulo de sedimentos leves no fundo, apenas rochas pesadas e arredondadas rolam pelo leito invisível, continuando o processo de escavação que aprofunda a fenda ano após ano. O que parece ser terra firme nas margens é, na verdade, uma casca fina de rocha suspensa sobre uma torrente furiosa. Além da força mecânica da água, a química geológica desempenha um papel crucial na manutenção desse segredo natural. Em regiões ricas em calcário, a água da chuva,
ligeiramente ácida devido à absorção de dióxido de carbono na atmosfera. Dissolve lentamente o carbonato de cálcio da rocha. Esse processo de dissolução química cria cavidades e canais paralelos antes mesmo que o rio principal atinja a área. Quando o rio finalmente desgasta a camada superficial, ele não encontra rocha sólida por baixo, mas sim uma rede pré-existente de túneis e fendas verticais que engolem o fluxo instantaneamente. Essa interação entre erosão mecânica e dissolução química resulta em uma topografia subterrânea incrivelmente hostil. O canal não é apenas profundo, ele é repleto de ganchos de pedra, fendas secundárias que não levam a lugar nenhum e tetos de pedra submersos que aprisionam a água sob pressão. Se um objeto ou um ser vivo entra nesse sistema, ele não é simplesmente transportado pelo rio, ele é jogado contra essas estruturas pontiagudas em um ciclo contínuo de colisões causadas pela turbulência rotacional da água, sem qualquer possibilidade de alcançar uma bolsa de ar. O verdadeiro perigo dessas formações não reside apenas na força da água, mas na escala geográfica e no isolamento dessas estruturas. Muitas dessas fendas cortam florestas densas e vales montanhosos de difícil acesso, onde a vegetação rasteira e o musgo crescem diretamente sobre as bordas de pedra, ocultando completamente a divisão entre o solo sólido e o abismo líquido. Um viajante pode caminhar por uma floresta úmida acreditando estar em solo firme, sem perceber que está pisando no teto de calcário desgastado de um rio subterrâneo violento que corre dezenas de metros abaixo. Essa camuflagem natural torna esses locais extremamente traiçoeiros para qualquer tipo de exploração. Ao contrário de um penhasco visível ou de um vulcão ativo, que anunciam sua periculosidade à distância, o rio de fenda se esconde no nível do solo. O perigo só se torna evidente quando se está a poucos centímetros da borda, muitas vezes tarde demais para reagir caso o terreno sob os pés, enfraquecido pela umidade constante e pela erosão inferior, decida ceder sob o peso do corpo. Se uma pessoa cair em uma dessas fendas, as chances de resgate ou sobrevivência são nulas devido à impossibilidade técnica de atuação humana nesses ambientes. Equipamentos de mergulho padrão são inúteis contra a velocidade da correnteza e a turbulência extrema, que arrastariam qualquer mergulhador para baixo das saliências de pedra, rompendo cabos de segurança e destruindo equipamentos contra as paredes rochosas. A física do local dita que qualquer tentativa de intervenção física seja frustrada pela mesma força que esculpe o desfiladeiro. Isso revela um limite fundamental na nossa capacidade de mapear e compreender os perigos da superfície terrestre. Enquanto grandes rios e cachoeiras monumentais podem ser facilmente identificados por satélites e monitorados à distância, os rios de fenda permanecem invisíveis para a tecnologia moderna de mapeamento aéreo. Eles são segredos físicos guardados pela própria estrutura do relevo. Apenas a exploração local detalhada ou o som característico de um rugido abafado vindo debaixo da terra pode revelar a presença dessas gargantas ocultas, que desafiam a nossa noção de segurança na natureza. Essa dinâmica geológica nos força a reavaliar a estabilidade das paisagens que consideramos familiares. O solo sob nossos pés, especialmente em regiões ricas em rochas solúveis, não é um bloco estático de matéria sólida, mas uma estrutura dinâmica que está sendo constantemente escavada por forças invisíveis. A água não precisa de grandes vales abertos para demonstrar seu poder destrutivo. Ela precisa apenas de uma rachadura microscópica e do tempo geológico necessário para transformar uma passagem estreita de pedra em um túmulo de alta pressão. Ao observar um pequeno riacho correndo calmamente entre duas pedras em uma floresta isolada, a mente humana tende a registrar uma cena de paz e equilíbrio natural. No entanto, a física da Terra opera em uma escala de tempo e força que ignora nossas ilusões de segurança.
Aquele pequeno filete de água pode ser a tampa de um desfiladeiro subaquático impenetrável, um lembrete físico de que o planeta guarda seus segredos mais violentos e profundos bem ali, logo abaixo do nosso próximo passo.